Ao longo desta semana aí que passou, eu pude participar de duas ou três conferências e nelas, inevitavelmente, o assunto da unificação dos blocos, o financiamento do SUS acabou fazendo parte dos debates nos quais tive o privilégio de participar. Recentemente eu acabei fazendo um texto sobre este assunto numa das minhas madrugadas de reflexão. E desse texto eu também resolvi então traduzir isso aqui num vídeo, ainda que o tempo aqui seja bem mais curto. Nós, no ambiente do Sistema Único de Saúde, sob a égide do deixa como está para ver como é que fica. Sob a égide do descumprir a lei, o desafio de descumprir a lei. E isto é histórico, né? Assim foi com a lei orgânica, a lei 8.080, que demorou quase 2 anos para ser sancionada depois de aprovada. Outros instrumentos, o decreto 7508, o próprio Pacto pela Saúde, e agora, mais recentemente, a lei 141, pasmem, já tem 5 anos que foi aprovada. E ainda, recentemente, houve uma reunião da comissão tripartite e nela o Ministério apresentou uma proposta, não era de toda ruim, né? Mas ainda assim, eu costumo dizer, alguém pediu vista. Pedir vista significa recolher o processo. Nesse caso não, nesse caso alguém pediu para formar grupos de trabalho para discutir as fórmulas aritméticas, né, de como transferir os recursos. Este é o melhor jeito, como dizia o finado Gilson Carvalho, né, que deve ter se virado no túmulo quando escutou esta frase lá na comissão. É o melhor jeito para fazer um projeto atrasar, ficar parado, ficar paralisado. Olha, nós tínhamos no final de 2016 6 bilhões, marquem bem aí, 6 bilhões de reais represados nos fundos estaduais e municipais de saúde. Olha, sinceramente, se eu tenho esse recurso numa conta do fundo e vejo a minha fila de pessoas na espera por mais, às vezes, por mais de meses e meses, para não falar em anos, de uma consulta especializada, de um procedimento cirúrgico, de um atendimento de média complexidade, eu ficaria envergonhado. E é isso que às vezes me deixa irritado, com essa atitude que todos nós temos, inclusive nós que somos secretários de saúde de municípios, e eu já fui de um deles. Não é? Eu costumo dizer, e deixei isso muito registrado no meu texto, fico irritado quando me lembro de ter levantado a mão para aprovar o Pacto pela Saúde lá no Congresso de Natal. Porque é assim, né? De congresso em congresso, de congresso em congresso, a gente continua discutindo as mesmas coisas e as soluções não aparecem. O pacto, que era para ser a grande solução do Sistema Único de Saúde, que tirou da atenção primária como se fosse referência a pediatria, a ginecobstetrícia, não é? E que ficou efetivamente como atribuição para o município de forma substitutiva, era a palavra mais utilizada nos discursos, a estratégia de saúde da família. Eu só fui me dar conta de que eu estava no outro mundo quando decidi aprovar, quando voltei para o meu município, porque descobri que as crianças estavam lá e que as grávidas estavam lá. E as soluções vieram depois com mais uma caixinha no financiamento do SUS. Veio o famoso NASF, né, que era para ser uma primeira referência de média complexidade no SUS, de atenção clínica. Mas as corporações legítimas, eu não quero discutir isso aqui, né, pressionaram, e o NASF virou apenas uma equipe de referência de atenção multidisciplinar, que eu repito, não quero discutir a sua eficácia, a sua eficiência.
Sistema Único de Saúde está a exigir uma solução de transferência vinculada fundo a fundo desde a NOB 93, porque lá era assim, NOB 93 era uma caixa única. Aí vieram os tecnocratas, né, aqueles que nunca viveram no município, que não sabem o que é ter um usuário fungando no cangote da gente, pedindo coisas, né? Quando muito fazem discussões acadêmicas, estão acostumados a teorizar sobre sistemas de saúde, e vem com as fórmulas mágicas, vem com os famosos programas, as famosas ações diferenciadas, cada uma delas com um recurso carimbado. E aí nós construímos essa fragmentação do dinheiro, né? Eu faço promoção, eu faço vigilância, eu faço epidemiologia, eu faço atenção básica, eu faço. O próprio paciente foi fragmentado e com isso ele não conseguiu mais atendimento, porque o recurso ficou na conta, enquanto as pessoas ficam brigando pelo seu dinheiro, né? O contador do município fica com medo de fazer remanejamento e reprogramação, como, aliás, mandou a portaria 1073. Uma pena que essa portaria, na época, quando tenha sido feita, sofreu a influência dos tecnocratas e veio com muitas restrições. Mas, ainda assim, ela foi útil porque introduziu o conceito de remanejamento e reprogramação de recursos entre blocos. E, no final das contas, o que nós queremos? Essa é a pergunta que eu gostaria muito que os órgãos de representação, CONAS, CONASEMS, Ministério da Saúde, Conselhos Nacional de Saúde, estadual, municipal, gostaria muito que houvesse uma grande reflexão. O que nós estamos querendo efetivamente? Nós queremos autonomia. Essa é a palavra-chave dessa discussão. O secretário de saúde do município e dos estados tem que ter autonomia do Fundo Municipal de Saúde, como manda a Lei 141. Orçamento e do dinheiro, os recursos, os transferidos e os vinculados precisam ir para o fundo. Eu repeti isso aqui já 1 milhão de vezes e vou continuar repetindo. Portanto, a solução que nós precisamos é essa. Eu já disse, quem sabe, o melhor caminho para sair desse imbróglio que nós nos envolvemos é preservar os 5 blocos da portaria 204. Mantê-lo. Logicamente que com um artigo adicional, atribuindo a autonomia de aplicação dos recursos entre blocos ao secretário de saúde do município, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde, local, ponto final. Mas como é que ficam os municípios de referência, os antigos da gestão plena? Neste caso, o município que tenha recurso regional, por exemplo, ele precisa ir lá na CIR, conforme manda o decreto 7508, e obter a aprovação do remanejamento e da reprogramação lá na CIR. Mas não é bem o caso, porque o recurso de média complexidade e alta da gestão plena antiga, a maioria é para média e alta complexidade. A minha discussão é aqui no local, onde eu tenho as caixinhas. Então, se eu tenho atenção primária, se eu quero manter o equilíbrio entre as complexidades, eu recebo o recurso na forma da atenção primária, o PAB fixo, o recurso do PAB variável, como subprograma, eu recebo o recurso da média e alta complexidade, eu recebo o recurso da vigilância em saúde, enfim. Mas a aplicação desse dinheiro, cumprida a função de cada um, a sobra desse recurso será remanejada, reprogramada por decisão local. O secretário faz a proposta, encaminha para o Conselho Municipal de Saúde, que delibera na sua aprovação, e portanto é a sociedade que vai resolver. E pronto. Que me desculpe o professor Áquila Mendes, eu sei que a fórmula aritmética é complicadíssima, e os municípios não estão esperando por isso não. O município quer há muito tempo, desde a NOB 93, que passou para a NOB 96, e aí vieram as caixinhas,
Aí vieram as fórmulas, né? Ah, Norival, mas a Lei 141 fala que a transferência dos recursos precisa obedecer critérios epidemiológicos, regionais. Está tudo certo. Se nós quisermos criar, por exemplo, um PAB fixo diferenciado, podemos fazer, mas isso é uma questão que pode esperar, que a discussão pode continuar, mas a decisão da autonomia de aplicação do dinheiro, os municípios lá do Acre, lá do Iapoque, estão precisando para ontem. Nós não precisamos, esses municípios, onde certamente haverá um PAB diferenciado, por conta da regionalização, né, e da disponibilidade de recursos, por conta das condições epidemiológicas, eles estão esperando por isso também, mas em primeiro lugar eles querem autonomia. Essa é a proposta, essa é a reflexão que nós deveríamos fazer. Eu sei que tem muita gente que vai ficar de olho atravessado, né? Tem pessoas que talvez não vão gostar, mas eu não estou aqui para fazer crítica a essa ou aquela entidade, não. Eu estou apenas discutindo o fato. Assunto que nós estamos empurrando, fazem 5 anos, eu repito, que a Lei 141 foi aprovada. Estamos indo para 2018. A questão orçamentária, isso é problema de cada município. Cada município tem as suas características de orçamento, de objetivo, de programa, de subprograma. A contabilidade de um caixa único é aquilo que entra e aquilo que sai, e a questão de orçamento, o município se resolve. A Lei 4.320 está aí para decidir, nós não podemos mudar. Unificação de bloco. Isto vai ajudar a resolver grande parte dos problemas que a gente tem em vários municípios, que tem recurso disponível, que tem paciente na fila, mas está de mãos atadas porque a tecnocracia do sistema resolveu deixar isso para depois. Até a próxima.